a oportunidade é uma oportunidade que a gente tem de discutir, né, o universo da plataformização da sociedade, que já vinha acontecendo e que na era da Covid-19 se consolidou, né? Então, a gente traz convidados que vão discutir esse ano diversos aspectos do entretenimento. E hoje a gente tem a honra, né, o privilégio de receber duas companheiras de pesquisa minha, né, já há muitos anos, que vão discutir para a gente essa plataformização dos museus, né? O museu online, as artes na vida digital. Então, a gente convidou a professora doutora Lúcia Teixeira, da Federal Fluminense. Ela é professora titular da Federal Fluminense, vinculada ao programa de pós-graduação em estudos de linguagem, e é uma das nossas maiores representantes da semiótica discursiva no Brasil. E já desde muito tempo, antes da pandemia, né, dos discursos da internet, ela vem liderando um grupo de pesquisa sobre os discursos na internet, junto à professora Diana Luz, e vem discutindo já há muito tempo essa questão das artes, dos museus na vida digital. Então, quando pensei nessa live, pensei nela, porque é uma pessoa que já vem pesquisando essa questão já há muitos anos. Eu estou de home office, está tocando a campainha e meu filho está dormindo, então vai acontecer um fundo sonoro impossível, turma, rezando para ele acordar a criança ali. E, então, Lúcia, muito obrigada, né? Vai ser muito bom a sua experiência aqui, trazendo também uma visão para essa interdisciplinaridade que o Gêmeos tem, né? Porque a gente tem alunos da área da comunicação, de letras, de Vai lá, Nayá, a gente espera você. Vou Vai lá, vou lá, vai lá. Para assistir a capela, desisti. Acho que era algum truque mesmo. Ah, é? Não... Coisa de velho, aí diz o Dário. Será que estão roubando teus dados? Ana. Nayá, teu microfone está mudo. Pronto, turma, e o Gabriel não estava aqui, por isso que não parou, desculpa. E eu lembrei também da Júlia Cripa, que é professora, foi professora, né, daqui da Universidade de São Paulo por muitos anos, e atualmente é professora associada da Universidade de Bolonha, credenciada ao programa de pós-graduação em Ciências da Informação da ECA-USP, e é uma professora também que trabalha com as artes, e por coincidência, assim que eu fiz o convite, ela me falou, acabei de lançar um artigo exatamente sobre esse tema. Eu não tive coragem de traduzir, a audácia de traduzir do italiano, então ela vai falar um pouquinho, ela acabou de pesquisar sobre essa questão que a gente está propondo aqui, então vai ser muito legal. Cada uma delas vai ter um tempo aí para apresentar a sua visão sobre o tema, e depois a gente abre para os chats, tanto para o Facebook quanto aqui pela Zoom, tá? Então a gente vai mediar aí um debate no final da live. Bem-vindas e obrigada mais uma vez. Sou eu agora? Sim. Bom, então, boa tarde. Nayá, muito obrigada pela sua apresentação tão calorosa. Eu agradeço e estou muito contente também de estar aqui com vocês nesse delicioso programa de sábado à tarde, para a gente conversar um pouquinho sobre artes e museus, que sempre é um tema de grande interesse para mim. Eu, como Nayá disse, trabalhei com isso, venho trabalhando já há algum tempo, nos meus projetos de pesquisa, e preparei para hoje uma sequência de slides assim, para ir conversando um pouco com vocês e pensando um pouco nas coisas que eu já escrevi sobre isso e nas coisas que eu ainda tenho para pensar, e pensando justamente não só na coisa em si da existência do museu online, mas no modo como nós que trabalhamos com pesquisa, que possibilidades nós temos de explorar essa mídia, de explorar esse fenômeno, né, do Museu de Arte Online. Como a minha filiação teórica é com a semiótica discursiva, eu vou falar um pouco, então, dessa relação entre como é que a semiótica pode olhar para esse novo evento discursivo, digamos assim, que é o Museu Online.
Então, eu pus aqui no fundo da tela de apresentação uma imagem, porque eu queria justamente chamar a atenção para algumas das possibilidades que esses acervos de arte online nos dão, né? Então, eu quero que vocês... Claro, está esmaecido, porque eu pus de fundo, mas pode passar a primeira isso. Então, a gente tem aqui o quadro que eu trouxe como fundo, que é uma imagem do Google Arts and Culture, que é do Vermeer, da moça com brinco de pérolas, um quadro de 1665. E o que eu quis mostrar naquele primeiro slide é de que modo os recursos tecnológicos nos permitem efeitos de aproximação em relação à obra que vão nos dar uma dimensão da materialidade da obra e do modo como certos efeitos foram obtidos, né? A moça do brinco de pérola é famosa demais na história da arte por tudo que ela representa historicamente, e ela justamente tem o título do quadro se refere ao brinco que ela usa. E o Google Arts nos permite ver, passa, por favor, o próximo slide, que esse brinco é uma mancha de tinta branca, né? E que faz aquele efeito extraordinário de delicadeza para compor a figura da personagem. Então, esse tipo de possibilidade que a gente tem, eu acho que tem que ser bem pesada em relação às outras possibilidades de contemplação que a gente tem no museu concreto, né? A questão da arte, então, continua presente no museu online, ainda que a questão tecnológica também se impõe aí. E a gente tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto sempre de pensar na arte, na pintura, sobretudo, que é o que mais me interessa nesse campo das artes visuais. O que a pintura, o que a arte representa, então, para nós, nesse mundo contemporâneo em que a gente só ouve falar de morte da pintura, de morte da autoria e de tudo isso. Então, no slide seguinte, a gente vai ver uma fala do Carlos Vergara, o grande pintor gaúcho que vive no Rio e que está fazendo 80 anos esse ano. E ele, numa entrevista para o Globo, ele diz que a pintura fala devagar, é para se ver lentamente. De nossos predicados, o olhar é o menos poético. Quando somos crianças, nossos pais repetem: cuidado com a escada, olha o degrau. Usamos o olhar para nos defender de forma pragmática. É preciso dar ordens para que ele seja poético. Do contrário, morreremos olhando para não tropeçar nas cadeiras. Eu adoro essa frase. Ver além é o que faz da vida algo maior do que simplesmente respirar, comer e ir ao banheiro. E mais adiante ele vai dizer: o papel da arte é esse. Pessoas que estão olhando para as paredes e podem achar algo que as incendeie. Então, essa relação que o pintor tem com a pintura e com o público que observa a pintura é o que eu gostaria de ter como, digamos, inspiração dessa discussão em que a gente vai tratar do objeto artístico, que, em princípio, tem uma personalidade única, não é? Exatamente por ser único, ele é um dos fatores dele provocar uma determinada reação estética. Já lá o Benjamin falava da reprodutibilidade técnica, e agora a gente tem isso em dobro, triplo, quádruplo, ao infinito. Então, mas eu ponho o Vergara aqui, então, que é para a gente pensar nessa necessidade de desacelerar, nessa necessidade de observar o que está em torno de nós, de prestar atenção no mundo, de prestar atenção na visibilidade, na visualidade do mundo. Essa é a minha questão aqui. E eu, além dessa inspiração, eu começo também com uma outra inspiração, que é uma sequência de fotos que vem no slide seguinte, e aí você pode passar do 5 ao 10. São várias fotos que esse fotógrafo Maurice Jarnot tirou do André Malraux, quando o Malraux estava selecionando
as fotos que iam compor as ilustrações do livro que ele estava escrevendo, O Museu Imaginário. E eu acho essas fotos belíssimas, extraordinárias, e acho muito significativo que a gente esteja, alguns anos depois, pensando também em museus imaginários, né? Porque o que o... Pode passar as fotos e aí, em seguida, pode passar essa linda dele dançando no meio das fotos. E aí, é isso aí. Então, ele propunha esse Museu do Imaginário que incluía ao menos 2 gestos, né? O gesto de selecionar, em meio àquela profusão de imagens, as preferidas daquele que estiver selecionando, que iam ser selecionadas segundo um critério particular de gosto. E, com isso, depois de selecionar, então, constituir um acervo que seria para sempre flutuante, incompleto, atópico, atemporal. Porque esse acervo que o sujeito ia construir em meio a essa profusão de imagens ia ser, na verdade, para constituir um museu imaginário. Portanto, era um museu de memória, não era um museu de quadro na parede, mas um museu de memória. E essa memória é que era significativa para constituir o acervo desse museu. Então, essa concepção se vincula a essa ideia do museu como um lugar mental, né, que guarda certas formas admiradas pelo nosso espírito. E essa ideia eu acho muito particularmente inspiradora para nós, do Malraux, do Museu Imaginário, porque a gente tem hoje acervos de arte na internet riquíssimos, né? Que nos permitem um conhecimento da arte que se produziu no mundo ao longo do tempo extraordinária. Então, a gente tem esse acervo imenso à nossa disposição para a gente fazer também o nosso próprio museu imaginário, ou selecionar aquilo que, para nós, vai compondo a nossa preferência, o nosso gosto, a nossa sensibilidade estética em relação a esse acervo cultural que o homem produziu ao longo de séculos e séculos. Esse acervo, então, é um acervo em movimento, é um acervo que tem esse movimento permanente de imagens e que põe para a gente, na semiótica ou em qualquer outra teoria, museologia, museografia, qualquer outra disciplina que se ocupe de pensar nisso, põe um problema. Como é que a gente vai estudar esse acervo que beira o infinito, né? Esse acervo que é tão complexo e tão grande, tão enorme diante de nós? Como é que a gente vai lidar com isso? O que a gente vai dizer sobre isso? O que a gente vai pensar, por exemplo, para pensar nisso, eu fico pensando numa comparação entre a visita concreta, né, e a visita virtual ao museu. É um critério que eu tomei como ponto de partida. O que acontece no museu concreto e o que passa a acontecer no museu virtual. E aí eu pus aqui algumas fotos nos próximos 2 slides, só para a gente... Bom, isso já passei disso, esqueci, mas é o Google Arts and Culture, que eu vou tentar retomar no final, passando um pouco diretamente da internet. Mas vamos aqui aos museus. Então, tem essa imagem do Louvre, né, da Vitória de Samotrácia, com esse bando. Vocês vejam os turistas, quais e quantos estão olhando para a obra de arte. E dos que estão olhando, quais estão olhando e quais estão fotografando. Então, a gente tem aqui uma primeira amostragem do tipo de relação que o visitante pode ter com o museu. Em seguida, eu fiz uma colagem de vários museus, com também cenas de pessoas diante de obras de arte, né? Aqui pus o Museu de Niterói, aqui, que é para chamar a atenção para o nosso MAC, né? Mas, enfim, a gente tem aqui, nessa foto do meio, exatamente a contemplação da Mona Lisa, né? Então, é sempre essa aglomeração de gente, é sempre essa multidão de observadores.
E nas outras fotos são pessoas chegando no museu, pessoas mais concentradas, pessoas passeando, pessoas se divertindo, crianças de escola cumprindo uma obrigação. E são possibilidades que a gente tem, então, porque o Museu de Arte é esse espaço, pode passar o seguinte, né, em que se estabelecem essas conexões estéticas entre a experiência histórica e singular da vida e os objetos que a representam e constituem por força de fissuras ou adensamentos dos sistemas significantes das linguagens. A visita concreta e a navegação online, portanto, possuem igualmente a capacidade de replicar no museu formas de vida que costumam convocar sujeitos interessados, inquietos, apressados, dispersivos, passionais, comedidos. Eu estou querendo dizer, aqueles sujeitos que estão ali no museu são os sujeitos que estão no mundo. E eles estão no mundo da mesma maneira como eles estão no museu, né? O conceito de formas de vida construído pela semiótica é um conceito que toma como uma noção fundamental a noção de perseverança. Então, como é que esse sujeito persevera nos seus percursos, né? Como é que ele constitui os seus percursos e como é que ele se recobre afetivamente, passionalmente. Essa forma de vida desse sujeito é a forma de vida que ele vai exibir no museu, né? Que ele vai vivenciar, experienciar no museu. Então, mas é diferente a experiência de ir à exposição no museu e a experiência de percorrer a exposição na tela do computador ou do celular. E até do computador para o celular também há bastante diferença, né? Então, essa experiência da visita ela é diferente porque as situações semióticas são específicas. E o que cria essas situações semióticas específicas? O ambiente, o lugar, a organização do espaço, a organização do tempo e as formas de interação que são propostas num meio e em outro. E a visita concreta, então, tem uma organização narrativa, né? Você entra no museu, você tem lá um percurso de visitação proposto. Se ele é um museu pequeno, ele tem, em geral, as setas que te guiam pelas salas. Se ele é um museu maior, ele tem propostas diferentes de percurso, como o Louvre, que tem 4 galerias, e você pode começar por qualquer um dos prédios, né? Então, você tem um roteiro ali, você tem alguma direção a seguir, o que já é uma espécie de coerção que é produzida pela própria arquitetura do museu, né? Você, quando entra no museu, você tem obstáculos ao percurso, você tem parede, tem sala, tem corredor, tem o segurança que te para na entrada. Então, existem momentos de parada obrigatória que vão fazer com que você... Bom, parei aqui, agora vou continuar como? Então, esse percurso de paradas, hesitações e continuações vai ganhando um sentido que vai sendo construído por essa relação de interação que o sujeito vai travando ali com o museu, que funciona ele próprio, o museu, a entidade, o museu, como um enunciador, como aquele que está te oferecendo um caminho, como aquele que está te propondo algum tipo de atividade dentro daquele museu. E, para isso, ele também prevê o tipo de visitante que ele vai receber. Ele sabe que um determinado museu tem um apelo turístico enorme e sabe que um outro museu é muito voltado para pesquisadores, por exemplo. Então, o modo de organização é diferente, o tipo de público é diferente, e tudo isso gera interações diferentes, né? Além disso, bom, então é isso, você tem essas variações determinantes do modo de contemplação e você tem as variações do percurso que estão vinculadas também às limitações de espaço e de tempo. O museu tem um horário de abertura, um horário de fechamento, então dentro daquele tempo, dentro também das 2 horas que você dispõe na excursão turística corrida, você vai organizar a sua visita ali. Bom, mas mesmo se a gente considera as continuidades e descontinuidades do percurso, a visita ao museu em si não está dissociada, não está associada
as práticas cotidianas, né? Entrar no museu já é uma distinção em relação à rotina lá fora. Eu entro no museu, mesmo que essa entrada se dê em meio a uma excursão turística, entrar no museu é uma situação de distinção. Tanto é assim que as pessoas têm um certo receio de entrar no museu, de entrar numa galeria de arte. Não é uma coisa habitual. A pessoa não entra numa galeria de arte do mesmo jeito que entra no cinema, por exemplo. Ela entra numa galeria de arte e ela diz logo: eu não entendo de arte. Ou ela sai e diz: puxa, eu não entendi nada, mas é bonito, né? Coisas desse tipo. Na verdade, é um momento de distinção essa entrada no museu, justamente porque ele representa uma descontinuidade em relação a essa rotina corrida e cotidiana, a essa repetição, a essa mesmice que gera uma automatização, que gera uma dessemantização. Então, o mundo vai perdendo sentido. E eu entro ali no museu e paro. E essa parada e a possibilidade de estar diante da arte pode me mobilizar de algum modo e pode fazer com que, como disse lá o Vergara, né, no início, alguma luz, alguma coisa me incendeie. Essa é a possibilidade que está presente em toda entrada no museu, né? Vamos ver o que um estudioso de museus, que é o Bernard Deloche, ele vai dizer sobre museus virtuais. Então, já para a gente ir entrando nessa outra questão. Ele vai dizer que a reversibilidade ilimitada da visão na tela, ou seja, a possibilidade de ir e voltar sobre a imagem numa janela, faz com que tenhamos passado de uma lógica de consecução linear a uma lógica de coexistência, de correspondência e de interconexão reticular. Nessas idas e voltas, a imagem-texto que se apresenta, porque ele está dizendo, eu não estou diante da imagem, eu estou diante da imagem da imagem. Né? Isso que ele está chamando de imagem-texto é a reprodução da imagem que está no museu, que deve ser tratada como um mapa, uma carta geográfica, ou como uma matriz de sentidos. E ele acha que se mantém no museu virtual as funções primordiais do museu: fazer ver, guardar, conservar, mostrar, divulgar, ensinar, comparar, relacionar, que são funções estabelecidas pelas associações internacionais de museologia e de patrimônio museológico, né? Então, você tem essa ideia dele de que essa imagem da imagem, o que ele está chamando de imagem-texto, funcione como um mapa, uma carta geográfica, no sentido de indicar caminhos, né? Ou então como uma matriz de sentidos. Repara que esse modo de pensar na imagem virtual é um modo que, digamos que, minora a relevância da obra de arte. Quer dizer, a obra mesmo, que ele está considerando, é a obra exposta na parede do museu. E essa imagem da imagem é alguma coisa que vai me mostrar alguma curiosidade sobre a obra, que vai me dizer como é que aquela obra foi feita, ou que vai me catalogar as obras existentes. Eu tenho uma função puramente referencial, né? Mas, no final, vamos discutir um pouquinho isso. Nayá, quando faltar uns 10 minutos para eu terminar, você me avisa para eu não falar demais, tá? Bom, então vamos seguir o slide para a gente pensar no museu online, né? Como é que isso se põe para o analista, para o semioticista ou para o estudioso da arte, do museu? Porque eu tenho ali hipertextos que se dispõem como um contínuo, né? Eu vou embora, eu vou clicando e vou vendo mais imagem, mais imagem, mais imagem. É um contínuo isso. Esse contínuo se manifesta numa espacialidade estendida, porque eu posso pular do Louvre para o Uffizi e para o MASP, por exemplo, e ele se manifesta numa temporalidade em fluxo, porque não tem fim, eu posso ir até onde eu aguentar, né? Como uma sucessão de sobrevires sem cortes pré-estabelecidos, sem paradas determinadas ou limites fixados. Então, aparentemente, o internauta tem uma liberdade absoluta quando ele está diante da tela do computador. As descontinuidades serão promovidas pelo internauta. Ele é que vai parar em tal imagem ou em outra.
Ele é que vai fazer movimentos do corpo que podem ser movimentos de mexer no mouse ou de deslizar o dedo na tela e que vão ser associados à leveza ou a peso ou a pontualidade ou a deslizamento, e já de saída vão assinalando que os suportes materiais oferecem, em sua própria natureza de artefato tecnológico e objetos de design, modos de interação com o sujeito operador em si significante. Já é diferente eu pensar no museu online vendo na tela do celular e vendo na tela grande do computador, vendo num tablet. Tem diferenças, né? Bom, aí, nesse museu online, então, a visita do internauta continua sendo uma visita de distinção. Eu, por exemplo, ontem estava selecionando aqui umas imagens, minhas filhas apareceram aqui no escritório, eu fui mostrando para elas o Google Arts, elas ficaram maravilhadas. Mas como assim que a gente nunca conhecia isso? Que coisa espetacular! Então, entrar nesse mundo é realmente um privilégio, é uma distinção, é estar diante de um universo diferente, né? Um universo que nos chama à contemplação, à admiração, à emoção, né? Bem, esse sujeito que está ali, ele está diante de vários, ele está vivendo ao mesmo tempo vários espaços. Ele tem o espaço do lugar em que ele está sentado diante da tela, ele tem o espaço que está sendo projetado na tela, ele tem o espaço do próprio percurso, portanto, um espaço em movimento. Então, e tem esse tempo em fluxo, esse tempo contínuo. Isso é diferente do museu presencial lá, porque no museu presencial eu tenho as limitações de tempo e de espaço muito bem estabelecidas, que eu não tenho no virtual, né? E aí, nessa atividade toda de contemplação e de descoberta desses acervos, o internauta vai viver papéis muito diferentes que vão oscilar entre o interesse e o compromisso. Ele tanto pode ser um sujeito que está procurando aquilo porque ele quer conhecer aquilo, quanto ele pode ser um menino que tem que fazer uma pesquisa para a escola. Então, você tem aí essa oscilação de partida entre um querer e um dever, que vai sofrer, evidentemente, outras variações aí no meio, mas que talvez tenha esses dois polos como definidores da relação do internauta com a contemplação desses acervos virtuais. Agora, o que eu acho que é importante pensar é que essa relação do museu, embora a gente pense, né, que é sempre uma situação de distinção essa de entrar no museu, seja ele um museu físico, seja ele um museu virtual, é diferente a experiência em cada uma dessas mídias, em cada uma dessas situações semióticas, né? Eu tenho aí uma diferença que vai me dizer que eu não posso analisar o museu online somente transpondo para o online categorias ou percursos ou observações que eu fiz em relação ao museu físico. É claro que eu vou usar o museu físico como minha referência primeira, porque é uma remediação, digamos assim, né, que ocorre. Mas esse novo museu que surge, virtual, ele é um outro objeto semiótico. Ele deve ser tratado de uma outra maneira. Pode passar o slide, eu acho. Agora, pensar numa coisa. Sim. E aí, quando você abre, por exemplo, um site de museu na internet, já na primeira página, você tem os arranjos do plano da expressão, que vão identificar a organização visual, o cromatismo, as formas, a organização topológica, né, que está em cima, embaixo, à direita, à esquerda, no centro. Isso já te oferece uma rede de movimentos de percursos que podem ser pensados como direções rítmicas, né? Em que direção você vai? Ora, isso vai te propor acelerações, quando você tem um acúmulo de elementos ou de imagens e alternância. Ora, desacelerações,
em espaços mais limpos e com predomínio de imagens fixas, mas você tem aí sempre um gesto enunciativo que se deixa atravessar pela articulação de tempo e espaço na linha da extensidade, buscando intervalos ou pontos de intensidade que possam atrair o espectador. Quer dizer, você entra no... Eu vou mostrar... Vamos mostrando de uma vez, passa um pouquinho. Pode ir, não tem importância. Ah, não. É porque... Não, então deixa. Eu ia mostrar o... Mas deixa. Isso aí que eu ia mostrar, o Louvre. Você tem aqui, por exemplo, na entrada do Louvre, logo de cara, você tem um espaço limpo, mas, ao mesmo tempo, limpo que eu quero dizer, ele tem poucas indicações de palavras, não é? Mas ele é, ao mesmo tempo, um espaço todo ocupado pela grandiosidade do museu. Então, eu tenho uma tela que já me coloca diante de um museu que se anuncia como enunciador, né, como ethos, ele se anuncia como grandioso, como poderoso, como imponente. E eu já sei que eu vou, então, penetrar num espaço dessa ordem. Nesse museu, eu vou mostrar aqui, depois a gente volta lá, onde eu passei. Olha só, aí aquela imagem que estava lá, ela vai mudando, ela vai correndo na tela. Então, vai mostrando os corredores internos, vai mostrando outros aspectos do exterior do museu, e tudo isso vai constituindo essa imagem grandiosa do museu, né? Na barra de cima, você tem três possibilidades. Veja, é econômico, você tem três direções a seguir imediatamente: a da visita, a da descoberta e a do acontecimento do momento, né, da notícia. Você pode mexer na língua, naturalmente, mas isso hoje não é mais problema com o Google Tradução, né? E você tem 2 acessos ali em cima para a bilheteria e para a loja, que também é significativo, porque este site é também um ponto de venda. Ele é um ponto de venda dessa imagem do museu e ele é um ponto de venda dos produtos do museu, seja a visita presencial, seja a loja do museu, né? Essa organização, portanto, ela me dá um primeiro momento de... ao mesmo tempo, eu me sinto atemorizado diante da grandiosidade do museu, mas logo, essa primeira imagem que me dá, portanto, essa intensidade de observação da grandiosidade, ela me encaminha para uma baixa dessa intensidade, quando ela me dá os caminhos muito econômicos daquilo que eu posso descobrir. Então, eu tenho aqui uma dosagem, porque é como é tudo na vida. A gente não pode ter uma vida só de extensidade, quer dizer, só daquilo que é da ordem da rotina, dos acontecimentos se desenvolvendo no tempo e no espaço, sempre da mesma maneira. E a gente também não pode ter uma vida só de intensidade, só de grandes momentos e grandes emoções, porque ninguém aguenta, né? Então, o percurso do sujeito no mundo é sempre um percurso que vai dosando a extensidade com a intensidade. E na visita ao museu ou em qualquer site, isso é pensado, e isso vai acontecer também. Agora nós vamos voltar lá, antes das imagens do Louvre, para ver o percurso de análise. Como é que eu penso, como é que eu fui pensando em analisar esse percurso da própria análise para falar do percurso do visitante, né? Então, primeiro seria o mapeamento dessas organizações topológicas. Quer dizer, a organização topológica é a organização do modo como eu vou me movimentar no espaço, né? Em que direções, assumindo que posições, fazendo que movimentos. E essa organização topológica vai considerar o que o Lévy chama de nós e ligações. Então, ele vai chamar de nós aquilo que são os pontos de parada e de ligações as conexões, que possibilitam a abertura de novas rotas. E aí, passa, por favor,
a gente tem essas indicações. Passa mais um pouquinho, que a gente já viu isso. Aqui você tem uma outra possibilidade, que é a de encontrar na verticalidade também, e não mais só na horizontalidade, as opções de visita. Isso aqui é mais ou menos como aparece no celular. E passa. E aí, se você, por exemplo, escolher a opção... Então, visitar, descobrir e notícias são nós, né? Estão estabelecidos aqui nessa imagem estática como os nós, os pontos de parada. Desses nós, se eu clicar num desses nós, por exemplo, descobrir, eu vou encontrar 4 possibilidades de descoberta. O palácio, quer dizer, o próprio edifício do museu, os jardins, as coleções e os percursos. Então, vejam, um nó me leva para outros, me faz uma ligação com outros 4 nós que também vão me ligar a outras possibilidades. Passa de novo. Então, se eu escolho, por exemplo, os percursos, aquela opção de percursos sugeridos, eu tenho aqui 3 percursos sugeridos. Vejam até a marcação do tempo, cada um de 1h30. Então, eu tenho um percurso com as obras-primas do Louvre, um outro percurso que já faz um apelo à cultura pop, né? Que é aquele clipe incrível que a Beyoncé gravou com o Jay-Z dentro do Museu do Louvre. Então, é o percurso pelas obras, pelos espaços que eles foram ocupando com a música e a dança. E um outro percurso sugerido é o da arte egípcia. São 2 coisas, a arte do Antigo Egito e as obras-primas, que são os maiores chamarizes de turista, e mais uma coisa que também é um chamariz, dessa vez para um público mais jovem, que é o da música pop, né, do universo pop. Então, tudo isso é pensado por esse grande anunciador poderoso, que é o Louvre, para contemplar esse espectador tão variado que ele vai receber ali no site, né? Então, tanto esse espectador que faz a visita guiada ao museu pela obra-prima, daquele monte de turista que vai atrás do guia e que, de repente, o guia para, todo mundo para, depois segue, para de novo, ele para, que é o das obras-primas, né? Ou da arte egípcia, por exemplo. E tem aquele espectador mais curioso, que vê o museu como um espaço de trânsito e de diversão e de outras possibilidades de exploração, que vai ser atendido pelo videoclipe. Então, acho que são essas imagens, só de imagem, depois desse que quiser. Aí, bom, então essas são as possibilidades de deslocamento, são as topologias. O que essas topologias vão me as topologias dadas pelos nós e as ligações, né? São as paradas e as continuações. Isso vai me mostrar as transformações narrativas, quer dizer, como é que esse sujeito entra no museu e como é que ele sai do museu. O que o museu faz nele? O que o museu propõe transformar nele? Ele entra lá de um jeito e sai de outro? Ele entra e sai mais entediado, mais feliz, mais emocionado, mais sabido? Essas são as possibilidades que os caminhos vão oferecendo. Então, eu vou ter que pensar nessas transformações narrativas, na disposição e no movimento das configurações plásticas no espaço, como é que tudo isso se ordena nesse espaço que eu tenho diante de mim, e tudo isso está submetido a uma estratégia enunciativa, que é esse modo de a enunciação organizar esse enunciado que a gente está vendo diante da gente na tela, que é o espaço do museu, né? Como é que isso está sendo pensado para ser explorado pelo internauta. E aí, depois disso, a gente vai pensar, então, pode passar, que essas operações que vão... Como é que eu vou organizar esse percurso que vai passar por transformações narrativas e tal? Como é que ele está organizado? Ele está organizado por 2 possibilidades de exploração. Uma mais fechada e uma mais aberta. Então, se o sujeito entra num site já sabendo o que ele quer, ele vai lá olhar toda a informação que tiver no Louvre sobre a Mona Lisa. E aí ele vai triar todos os caminhos
para chegar a um conhecimento mais particularizado. Ou não, ou ele não sabe bem o que ele quer ver como é que é o Louvre. Então, ele começa a clicar daqui e dali, e isso fragmenta a busca, expande a busca, mas é uma coisa que leva à dispersão. No primeiro caso, então, ele faz operações de triagem, no segundo, operações de mistura. Pode passar. Na mistura, você tem, então, uma abertura de direções, que é modalizada por um não saber, eu não sei o que eu quero ainda, e que gera expansão, aceleração e dispersão. É alguma coisa que vai do enriquecimento que eu posso ter, porque eu posso encher meus olhos de tantas obras de arte, mas isso pode também cair na esterilidade, que é tanta coisa que eu estou vendo que eu já não sei mais o que eu estou vendo. Então, isso está ligado ao que a gente chama de valores de universo. Esses são esses valores da totalidade. Na triagem, as expectativas se fecham, porque eu já tenho uma regulação pelo saber. E aí eu vou marcar a triagem pela contenção, pela desaceleração e pela concentração. E vou caminhar, então, da seleção, que eu vou fazendo, à eliminação, o que não me interessa. E isso vai me dar os valores de absoluto. Então, essas duas operações são as operações que, digamos assim, determinam a relação do internauta com a tela do computador. Agora, isso não significa que ou o sujeito só vai fazer triagem ou ele vai agir pela mistura, porque pode tudo acontecer. Ele pode entrar sem saber o que quer e começa a mexer daqui e dali, de repente uma coisa fala, nossa, o que é isso? Que coisa estranha! Ou que coisa maravilhosa! Ou que coisa horrível! E aí aquilo passa a ser um ponto, um nó, um ponto de parada que vai dar uma outra continuidade ao percurso dele. Ele clica ali e aí ele começa a triar, a se interessar por aquilo e a triar. Então, o que eu estou mostrando são duas possibilidades de operação, mas elas não precisam ser exclusivas, uma em relação à outra, né? Elas podem se harmonizar ou se atuar consecutivamente. Lúcia, acho que uns 7 minutinhos. Que faltam para eu falar? Isso. Tá bem. Então, vamos ver o que vem depois aí. Bom, aí eu ia mostrar justamente para vocês, eu até ia mostrar isso na internet mesmo, mas não vou fazer isso, porque até eu acertar aqui e vai complicar. Mas o que eu queria mostrar a vocês era a enormidade de possibilidades que esse Google Arts oferece, porque você tem sempre um primeiro momento que são as principais escolhas de hoje. Aí ele vai te dar 5 opções de exploração, de coisas curiosas, desde uma excursão subaquática até a exploração de 7 retratos famosos na história da arte, que foi de onde eu tirei a moça com brinco de pérolas, do Vermeer. Então, tudo muito, muito misturado, repara, tudo misturado. Mas a mistura vai fazer com que o internauta faça uma triagem. Disso tudo aqui, o que ele quer ver, o que mais interessa, né? Aí, passa de novo, por favor. Aí você tem outras opções. Uma delas é, por exemplo, faça arte usando seu telefone. Você pega o seu celular com o aplicativo do Google Arts e você tira uma selfie e você escolhe que tipo de arte você quer pôr na sua foto. Isso já é uma coisa tão comum hoje, né? Mas você tem lá isso. Tem uma outra que você escolhe a cor que você mais gosta e você vê uma série de obras de arte que aquela cor predomina. Tem ainda uma obra de arte escolhida para você explorar detalhes. Pode passar. E tem... Aí é isso aqui que eu queria chegar. E aí tem essa opção espetacular de você escolher locais que você queira explorar, museus, obras de arte e jogos. Então, você tem aqui um universo imenso para explorar. Você tem mais de 100 mil obras de arte, você tem mais de 2.000 museus e por aí vai. E na última barra tem uma coisa também interessante, que é faça o 5 cultural, que é você... é uma expressão do inglês, né? Fazer o 5, mas aqui é no sentido de que eles vão te dar 5 opções
de um percurso que você vai seguir, porque você deve ir nos 5. É uma espécie de minutos de sabedoria do Google Arts. É coisas que você vai saber para enriquecer o seu conhecimento geral. Essa apresentação aqui do Google Arts é mais para vocês terem a noção das imensas possibilidades que a gente tem na rede e da dificuldade que é organizar uma análise disso tudo, porque você tem um material imenso e você tem, portanto, que ter uma teoria de base que possa te orientar no sentido de que categorias procurar, né? Então, você vai procurar relações de tempo e de espaço, relações de interação entre um enunciador e um enunciatário, estratégias enunciativas. Isso se você for da semiótica. Você vai procurar mapear a organização visual da página, vai verificar os momentos de intensidade. Isso na nossa teoria, mas você pode ter outras abordagens, todas são boas, mas é preciso que você tenha uma escolha teórica para se movimentar nesse universo de tal modo imenso, né? E aí, tudo isso... Pode passar, por favor. Tudo isso foi para me tentar chegar um pouco a uma tipologia de visitantes de museu ou de internautas. Isso é uma coisa que a etnologia já fez, né? Até associando com bichinhos, formigas, besouros, não sei o quê, mas que aqui na semiótica me leva a pensar em formas de vida. Bom, então eu teria, de um lado, aqueles internautas mobilizados por um interesse em relação àquilo que eles estão vendo, que se dividiriam entre os concentrados e os atentos, e, do outro lado, os indiferentes, que seriam os dispersivos e os distraídos. Uma coisa importante, isso aqui é um mapeamento que, evidentemente, não esgota nenhuma tipologia e nem uma observação antropológica ou mesmo semiótica desses sujeitos. Aqui, no meio disso, há milhares de variações possíveis. A gente sempre vai procurar, numa análise, a economia das relações, né? O que está na base das relações que estão acontecendo na superfície do discurso. Isso que está na base é que me leva a produzir esquemas. Para que eu faço esquema? Para compreender melhor esse universo tão vasto que eu tenho diante de mim para analisar. Então, eu chego a esse esquema que me dá uma dimensão de possibilidades de visita e de possibilidade de internauta que se ligam, então, a uma forma de vida, né? E aí, para encerrar, eu queria só chamar a atenção para o fato de que, mesmo quando você considera a transformação da experiência multissensorial que ocorre na passagem da visita à navegação, o homem contemporâneo não pode recusar o dilema de uma perda que é também ganho, lembrando lá do de Roche, quando fala do mapa, né? da imagem como um mapa, como uma indicação. A substituição da imagem-pintura pela imagem da imagem se contém na transposição das mídias os efeitos da tecnologia, que quanto mais avança, mais tênues torna as discrepâncias de cor e textura, oferece como contraparte, além da inegável expansão do acesso aos acervos, os recursos de aproximação, que recuperam para o internauta sensações táteis e impactos visuais que, muitas vezes, a contemplação ao vivo, num ambiente barulhento, cheio de gente, de ruído, você não consegue ver. E você sentado diante de uma tela, só você vai poder ver, né? Então, não é uma questão de você falar de compensação, você perde isso, mas ganha aquilo. A questão é mais inquietante e perturbadora, porque se trata de, ao comparar, perder de vista o objeto de comparação, como pensam os teóricos da remediação, né? Que uma nova mídia não substitui a anterior em que se inspira, mas a reconcebe, tornando-se íntegra e autossuficiente. Então, é isso. O online tem que ser estudado como um objeto íntegro e autossuficiente, ainda que as relações que ele mantém com o objeto do qual ele se origina sejam importantíssimas para a gente começar a pensar nele.
Nos museus, essa reprodução de uma obra, a reprodução de uma obra no online, o como ser, eu estou vendo essa obra como se eu estivesse vendo no museu, a substituição da totalidade pela unidade, a fragmentação e a sucessão diluem o impacto e a intensidade de uma presença viva que em si significa, mas produzem uma nova presença, multiplicada, repartida, compartilhada, repetível, recorrente e, ao mesmo tempo, única em cada situação de acesso aos dispositivos. Então, de qualquer maneira, eu sempre terei, diante das paredes de um museu ou diante de uma tela de computador ou de celular, a possibilidade do encantamento que a arte é capaz de produzir, né? Do encantamento ou do incômodo que a arte é capaz de produzir, mas ela é sempre inquietação, né? Então é isso, eu acho. Depois a gente conversa mais, que eu corri um pouco aqui. Nada, perfeito, Lúcia. Muito obrigada. Então, agora eu convido a Gíulia para falar um pouquinho com a gente, e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada. Antes de falar, queria agradecer esse convite, que me fez muito feliz, né? Nessa situação pandêmica, é difícil, o deslocamento físico, a gente se permite ver as pessoas dessa forma remota. E, então, muito obrigada pelo convite. Sim, eu publiquei um artigo em uma revista aqui na Itália sobre esse tema de o que fizeram os museus durante uma fase, a pandemia, uma fase aguda que tivemos aqui na Itália entre março e junho, né, quando teve o lockdown. E, enfim, o que aconteceu? Quando esse nosso mundo, enfim, se deparou com esse vírus, e a nossa vida se viu mudada, limitada, fechada, tudo que conhecíamos sobre o vírus, sobre o andamento da pandemia, era produzido dia após dia, não tinha um lastro já existente, né? E, nesse sentido, a ausência das pessoas nos espaços cotidianos foi o que chamou muita atenção, né? Nas imagens, esse espetáculo um pouco tétrico, espectral, né, das cidades, de todas as metrópoles, né? E em tudo isso a gente encontra o que foi uma das muitas crises que aconteceram, foi a crise da cultura. Tudo fechou, né? Começando pelas escolas, né? E chegando rapidamente até os comércios, e os museus, as bibliotecas, os centros culturais, cinemas, tudo isso sumiu de nossa vida. Ao mesmo tempo, uma das questões que eu me coloquei, né, foi que como é que esses lugares reagiram à pandemia? Eles se tornaram, de alguma forma, vetores de informação, vetores de busca de formas de sociabilidade, já que estávamos completamente perdidos no que estava acontecendo. E, na verdade, tudo isso que vivenciamos, e eu vou falar, vocês têm que me perdoar, mas eu posso falar da experiência aqui na Itália, do levantamento que eu fiz em relação aos museus aqui na Itália, né? O que fui descobrindo, né, foi que essa crise tornou visível, manifestou o despreparo, não somente das bibliotecas, não somente de todo o comparto da cultura, mas, em específico, me interessavam os museus, né? Então, descobri um certo despreparo dos museus perante eventos dessa natureza. Claro, né, eventos dessa natureza não foram recorrentes
por muito tempo, não estávamos acostumados, tem algo que é uma novidade, uma pandemia tão rápida, né, nesse mundo globalizado. Então, o que eu me propus a fazer, eu busquei analisar alguns sites e páginas de redes sociais, em particular eu me concentrei no Facebook, que eu acho que tem uma dimensão equilibrada entre texto, imagens, enfim, de várias instituições culturais, né? E é disso que eu vou falar um pouco para vocês. O que foi feito por essas instituições culturais durante a fase, o primeiro lockdown, que foi realizado depois da China, né, que foi aqui na Itália, entre março e junho de 2020. Aí eu peguei alguns exemplos, né, peguei museus de arte, né, estando aqui em Bolonha, peguei a Pinacoteca Nacional de Bolonha, peguei o aspecto das escavações dos parques arqueológicos, aqui na Itália é muito conhecido, né? Só pensar em Pompeia, enfim. Então eu peguei um Museu Nacional Etrusco, em uma cidadezinha perto de Bolonha, né? Mas é um Museu Nacional Etrusco, importante. Peguei o Museu de Arte do Século XXI, que é o Museu de Arte Contemporânea em Roma. Peguei um exemplo de um arquivo-museu, né, que é o Centro de Estudos e Arquivos da Comunicação, ligado a uma universidade aqui na Itália. E peguei uma galeria de arte, a GAMEC, que é a Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, em Bérgamo, que foi um dos epicentros, assim, as imagens dos caminhões do exército levando os corpos para serem incinerados em outras cidades, deram a volta do mundo. Então eu peguei a galeria, que é uma importante galeria, muito ativa, a galeria de arte dessa cidade de Bérgamo, né? Então, eu buscava um pouco tentar entender qual é o papel dos museus nesse espaço que não é exatamente público, das redes sociais, né? Mas que, enfim, qual é o papel dos museus em geral perante essas situações, esses fatos, com certeza, traumáticos, né? E, na verdade, o que eu acabei descobrindo é que teve muitos limites, né? Os museus não estavam preparados, né? E talvez isso possa ser explicado de duas maneiras, né? Talvez porque o museu ainda mantém essa natureza essencialmente de representação, é individualizante, subtrativa, é centrada no artificial, de um espetáculo que é o fato museal, né? É aquilo que é estruturado, criado, gerado no interior de um museu, nessa relação que se estabelece entre o indivíduo e os objetos. Então, eu pensava que a comunicação museológica não dispusesse de mecanismos práticos e teóricos conceituais adequados para enfrentar um evento dessa natureza, como o que ainda estamos vivendo. Porque isso depende de sua transformação em alguma representação que se materializa em algum tipo de suporte e que torna possível capturá-lo. Enfim, os museus, principalmente na Itália, são um recurso econômico de grande importância. Eu peguei os dados do que aconteceu, né, desde 2019, que a Itália teve, em nível de patrimônio cultural público, quase 55 milhões de visitantes em 2019. Com o Covid, né, a perda durante o lockdown foi de 19 milhões de visitantes, e não vou nem falar quanto dinheiro isso significou, mas, aliás, vou falar, há cerca de 78 milhões de euros perdidos pelo setor do turismo cultural.
Não vou entrar no mérito da questão do turismo cultural, porque teria muito o que falar, mas não é hoje nem aqui, né, o momento para falar isso, né? Mas, enfim, eu fui tentar entender um pouco o que aconteceu, né? Algumas perguntas que eu me coloquei, né? Que coloquei nas minhas visitas, né, virtuais. Eu me perguntei qual que foi, de fato, o papel dos museus, pequenos ou grandes, durante o lockdown, tá? E qual o relacionamento desses museus com a condição global que atravessamos em geral e das dinâmicas de informação e comunicação dos públicos que dão vida a esses museus, né? Como isso se realizou, se é que se realizou. E se considerarmos os museus em geral, é aqueles aqui, que quero considerar em particular, como eles em si, né? Um museu como tecnologia da informação e da comunicação, e se entendemos que as tecnologias de informação e comunicação não podem funcionar independentemente do conteúdo que transmitem, então a pergunta é, qual que foi o estado da obra em formação dos museus durante essa fase de lockdown? E, por outro lado, já que ainda aparece um pouco essa necessidade, essa veneração para a obra única do gênio singular, musealizada e patrimonializada, então, como essa relação se estabelece com algo que tende a dispersar essa unicidade, né? Um pouco a aura do Walter Benjamin. E, enfim, se uma das características desse mundo globalizado que vivemos é, de qualquer maneira, esse nomadismo, essa mobilidade exacerbada, né? E se a tecnologia pode capturar dentro de um dispositivo eletrônico portátil, como um celular, as informações que estão disponíveis nos museus e até a experiência de suas coleções. Então, de que maneira os museus têm se mobilizados para colocar em jogo, de fato, as potencialidades das redes às quais eles dizem pertencer? Enfim, o que realmente pode fazer o museu com a produção desse evento pandêmico, né? Então, eu perguntei essas coisas e depois, de fato, o que eu procurei? Que tipo de atividade e de respostas foram desenvolvidas pelas instituições para manter o diálogo com os públicos ou até ampliar, quem sabe, né, esse diálogo. Então, obviamente, para tanto, eu fui na documentação disponível online. A gente reclama quando vai em algum arquivo, né? São processuras podem ser um pouco demoradas para encontrar, depois a gente tem que fuçar, tem que ter paciência. Bom, saibam que também quando a gente faz esse tipo de pesquisas nas redes sociais, é bem complicado, porque conforme a gente rola para baixo no passado, encontrar os documentos se torna, a cada minuto que passa, mais difícil, tá? Então, é um problema que se coloca isso dessas memórias das redes sociais e que em algum momento talvez teremos que considerar. Mas, enfim, o que então eu fui ver, fui procurar e o que eu acabei encontrando, né? É claro que uma das questões foi tentar entender quais eram, né, as práticas de comunicação dos museus, né? Aquele museu que no passado já foi lugar de maravilhas, né? O único lugar onde era possível entrar em contato com obras de arte, objetos de populações longínquas, que podem surpreender, despertar a curiosidade, né? Até como foi mostrado antes, né?
esse lugar que vem sendo reproduzido. Eu adorei ver as fotos do André Malraux, que seleciona, né, parte das fotos, desse conjunto de fotos, desse arquivo que ele estabelece, e vai construindo, né, o percurso, um percurso ideal. Mas, enfim, hoje estamos na era digital, né, e a fantasia requer talvez um esforço bem menor para despertar, né? A gente vive nesse fantástico mundo feito de filmes, de videogames super realísticos e documentários que permitem uma abordagem do passado que é bem eficaz. E antes da pandemia, o turismo de massa permitia já alcançar lugares bastante longínquos, né? Conhecer, então, o que é diferente, né? Na globalização de longuíssima duração, que afinal de contas os europeus andam por aí viajando porque queriam isso, né? Essa ideia de comidas, especiarias, objetos e tudo que foi, né? Hoje é tudo muito mais fácil nisso. Mas no museu a gente está perante, quando não é um museu de arte contemporânea, que tem peculiaridades e características próprias, que tem a ver com que arte é a arte contemporânea, mas em um museu que não é de arte contemporânea, né, de alguma forma tem uma realidade que é estática, né? Ele requer tempo para observação, para o entendimento, né? Não se trata somente da contemplação, mas ela também entra, né, no que é uma visita ao museu, né? E a grande quantia, a grande massa de informações que as novas tecnologias disponibilizam, de fato, reduzem os tempos para a gente acessar notícias, né? Reduz a distância das fronteiras e assim por diante. Mas, mesmo assim, o museu continua sendo uma parte estrutural da sociedade como se desenvolveu na modernidade. Afinal de contas, os museus são, como os conhecemos, uma invenção da modernidade, não são a coisa mais antiga que a gente já inventou. Colecionar, sim, é antigo como ser humano, mas o museu, não. O museu tem o quê? 3 séculos, mais ou menos. Então, faz parte desse processo da modernidade, né? Expressou e busca expressar valores e exigências, né, hoje da sociedade. No século XIX, boa parte do XX foi muito mais valores e exigências do espaço do Estado-nação, por exemplo, né? Mas, enfim, como todas as outras partes da sociedade, também o museu, apesar de tão estático, muda e evolui, né? Então, não é necessariamente esse lugar parado, separado do resto do mundo, mas obedece a regras e as leis, é ligado a ideias, a ideologias, né? E também depende de investimentos e de recursos. Então, o museu é um lugar que tem todas essas características. Nós tendemos ainda a observá-lo como um lugar, de alguma forma, que contém o ideal, mas é um lugar que é ligado ao Estado, é um lugar que é ligado, portanto, a ideologias, enfim, é um lugar que é ligado ao dinheiro que permite a sua manutenção. Então, é claro que, né, nas últimas décadas, todos os museus se encontraram, boa parte dos museus enfrentaram essa necessidade de mudanças para poder enfrentar essa nova sociedade mais globalizada, sem necessariamente jogar fora os próprios valores, né? O que acontece no final do século XIX? O tempo livre
invenção do tempo livre que permite a um número cada vez maior de pessoas de buscarem novas atividades, e essas novas atividades podem ser de tipo cultural, então cinemas, centros culturais, além dos centros comerciais, dos parques temáticos, né? E em todas essas possibilidades, os museus viram aumentar e bastante o número de seus visitantes nas últimas décadas. E é um público que é diferente em relação a algumas décadas atrás, né? Algumas décadas atrás, que são as décadas que nos levam às indagações do Bourdieu, né? O público de hoje é educado cada vez mais à velocidade da informação. Não estou dizendo que perdeu a marca da distinção, mas é ligado à velocidade e é ligado a esse predomínio da imagem sobre a palavra escrita, né? As expectativas, algumas décadas atrás, eram diferentes, né? Hoje, ao lado da instrução, do conhecimento, se busca lazer, diversão, né? É claro, talvez também senso crítico, mas lazer e diversão é o que tem mobilizado as massas de turistas. E a comunicação no museu é ligada a temas complexos, né? Porque todos os museus são instituições complexas. Se é verdade que os museus existem não somente como espaços físicos, mas também como materialização de ideias e de ideologias. Quando eu digo isso, não estou falando direita e esquerda, estou falando, para nos entendermos, à disposição das obras nas salas que segue determinados padrões cronológicos, estilísticos, né? Tudo isso tem a ver com uma ideia que, em muitos casos ainda é aquele movimento hegeliano, né, para os processos de evolução, né, do ser humano, de civilização do ser humano. Mas, enfim, é um cenário complexo no qual se deve pensar hoje como a comunicação encontra os públicos. As coisas mudaram muito, né? Antigamente, a ideia era ensinar aos públicos, hoje é muito mais fornecer os instrumentos para um percurso, né, desse público. Então, nesse sentido, a comunicação no museu deve ser sempre atualizada, né? Mas precisa também muito cuidado, porque essa atualização não pode ser excessiva, né? Porque colocar sempre necessariamente em relação aos objetos com as experiências cotidianas, com a experiência dos visitantes, pode parecer uma abordagem certinha, mas não é suficiente, porque tem um pouco o risco de projetarmos nossas concepções, nossas definições, nossos conhecimentos sobre os objetos, e nesse sentido a gente vira anacrônica, né, na comunicação museológica. Mas, enfim, é importante e o público é diferente de um conjunto único, né, em uma mise-en-scène consolidada, né? O público também não é constituído somente por consumidores que podem ser seduzidos a qualquer preço, né? Os públicos são indivíduos, né, compostos por indivíduos que têm expectativas, têm exigências diferentes, né? Às vezes induzidas e às vezes ligadas ao nível cultural ou até a fatores extremamente individuais, né? Então, o ritual na visita a um museu, e as imagens que foram mostradas antes foram muito legais, dessa Vitória Samothrace com o público que olha em 1000 direções diferentes, né? Mas, enfim,
cada um viverá o ritual da visita ao museu de maneira diferente, né? E ninguém será satisfeito à mesma maneira pelos vários percursos, né? Mas, enfim, com essas premissas, os serviços de museu deveriam, portanto, ser aqueles de permitir, favorecer o encontro com os objetos, com o próprio museu, né? E não só transmitir informações. Então, ótimo, e tudo isso é verdade sempre em relação aos museus. E é claro que o museu tem se dotado também das fórmulas digitais para tanto, né? No estudo que eu fiz, eu fui levantar, na verdade, alguns dados, e no que diz respeito à Itália, essa coisa da digitalização está um pouquinho atrasada. Somente 10% dos museus nacionais públicos, digamos assim, públicos no sentido de ligados a instituições públicas, têm seu acervo completamente digitalizados. Se trata sempre dos grandes museus, aqueles receptivos do turismo de primeira linha mesmo, aquele faz fila, a Galeria dos Uffizi em Florença, a Pinacoteca de Brera em Milão, a Pinacoteca Nacional em Bolonha fez parte desse naipe, se bem que não tem tudo digitalizado. A maioria dos museus não tem seus acervos digitalizados. Então, teve o que aconteceu entre março e junho do ano passado, né? Um abismo entre o esforço dos museus e a grande complexidade, a novidade absoluta do que estava acontecendo, né? Tudo ficou fechado, na maioria do mundo. Cidades, nações completamente fechadas à vida pública e social. Então, somente as atividades consideradas necessárias, né, que funcionaram. Então, o que foi acontecendo em relação a isso? Aqui encontrei os dados para vocês terem uma ideia, né? Dados de um ponto de vista da digitalização do catálogo completo, então possibilidade de acesso aos usuários, aos públicos, aos documentos, só um museu a cada 10 tem um catálogo digitalizado, né? Nisso significa, eu falei 10, na verdade é 11,5% da realidade dos museus ligados a instituições públicas. As estatísticas que eu considerei não levam em consideração os museus privados, tá? Nessa realidade, os dados são fragmentados, dispersos, é quase impossível, enfim. Então, deve-se considerar que só 28,8% digitalizou todos os materiais, mas só 6,1% desse universo já tão restrito tornou disponíveis os catálogos online, isso antes já da pandemia, e com a pandemia, na verdade, não mudou. Esses mesmos dados, que é da agência italiana de dados, né, estatísticos, dizem esses dados que só 43% dos museus públicos têm um site a eles dedicados, e 63% têm um account nas redes sociais. Então, dos museus do Estado, digamos assim, só 43% tem site, o resto não tem sequer site, tá? E qual é a questão das redes sociais, né? Durante a pandemia, porque os museus podiam ter sido importantes, ou foram importantes, ou não foram. Perante alguns acontecimentos epocais, realmente, como esse, os museus, né,
em seus espaços, eles estão assim, dentro das cidades, na maioria dos casos, tá? Se propõem para serem elementos de dinamização, né, da sociabilidade urbana. E eles tiveram que reagir digitalmente à pandemia, né? E nisso se viram os limites, né? Assim que os corpos dos visitantes desapareceram, a materialidade do museu não foi capaz de ser dinâmica em sua resposta. Viajando nesses espaços digitais dos museus, na maioria dos casos, a comunicação que aconteceu com o público foi extremamente limitada. Nos sites oficiais, nas páginas das redes sociais, não teve propostas voltadas à especificidade desses assim ditos públicos diferentes, né? Nem seus públicos costumeiros, aqueles até que voltam. A Galeria dos Uffizi, por exemplo, parlaram somente italiano nas redes sociais. Parece uma coisa pequena, a Galeria dos Uffizi não disponibilizou nas redes sociais uma versão em inglês. E nisso a galeria eliminou de seu target milhões de turistas estrangeiros que cada ano o visitam. Não consideraram os museus, os públicos compostos por crianças e adolescentes, por exemplo. Sem corpo, sem gênero, sem idade. Os museus demonstraram realmente muita fragilidade na busca do envolvimento e da informação dos públicos tão indefinidos na rede, tão rarefeitos, né? Agora, tem um problema que eu considerei nessa pesquisa, por que não funcionam as redes sociais? Caramba, funcionam para tudo. E me toquei de uma coisa, as redes sociais para as instituições públicas apresentam um problema, que é o da hierarquia do organigrama do museu. A linguagem da rede social é uma linguagem que tende à informalidade, né? Nós estamos acostumados a lidar com as redes sociais em determinadas modalidades, mas o museu não tem essas modalidades. Se eu tiver alguém encarregado da alimentação nas redes sociais e já precisa ter um funcionário, alguém que faça isso, e que eu faça de forma profissional, e para fazer isso de forma profissional precisa ser alguém, desculpem, que receba um salário para fazer isso, e isso em tempos de pandemia não rolou, não foi algo que podia acontecer. Enfim, se encontra essa dificuldade nas redes sociais, né? E isso nos faz entender os conflitos entre os discursos institucionais, as necessidades até burocráticas, administrativas, e o ambiente não institucional, que é representado por essas redes, onde os protocolos das atividades dos museus são necessárias e, ao mesmo tempo, elas mesmas colocam obstáculos para as possibilidades de enfrentar esse desafio imenso dessas máquinas do conhecimento, que muitas vezes são despreparadas em condições já pré-pandêmicas, né? Eu não sei, no Brasil tenho uma lembrança de que as coisas eram difíceis, mas se buscavam caminhos. Aqui não é muito melhor, né? Os museus, a maioria dos museus são pobres, né? Não recebem os financiamentos, esse mecanismo de gestão tipo manager dos museus acaba sendo um problema para os museus menores, porque eles não batem meta, digamos assim, né? Então não recebem.
o dinheiro, e então cada vez mais são somente os grandes museus que são alimentados. Bom, então o que acontece quando agora eu vou fazer todas, vou mostrar, falar um pouco dos resultados de tudo isso, né? Falando das páginas de Facebook dos museus, isso a gente tem que ter claro na cabeça, que estamos falando que a máquina burocrática, com tempos defasados da realidade, funciona como aparelho estatal também nas redes sociais. E isso faz com que o dinamismo dessas mesmas redes sociais revele ainda mais essa inércia já evidente das estruturas e suas dificuldades em se confrontar com os públicos de navegadores. A inércia, então, se deve à estrutura fraca, ainda muito devagar, da rede museal em termos de tecnologias, né? E não necessariamente, é claro, a falta de vontade dos vários atores sociais e institucionais. Mas, enfim, as atividades que vou sinalizar dizem respeito somente a alguns grandes museus, né? A Pinacoteca de Brera, por exemplo, desenvolveu um projeto de visitas virtuais, permitindo acesso às obras da Pinacoteca através de um percurso que se articula em volta das obras, objetos e lugares selecionados pelos membros dos funcionários do museu, né? De forma a garantir, como diz uma nota da própria Pinacoteca, na sua página, o acesso ao museu, à biblioteca, à espera de que essa sombra passe, né? Então, a Pinacoteca é um grande museu, é um museu importante, né, em Milão. Então, eles se organizaram dessa maneira. O staff do museu fez essas seleções e foi propondo-as para o público, né? Mas a mesma nota do museu, né, essa ideia, diz que o acesso, diz que quando essa sombra vai passar, seremos ainda mais smart, mais com maior compromisso para tutelar e valorizar nosso patrimônio. Assim fazendo, não vamos trair nosso passado nem nosso futuro. Bonitinha a frase, né? Enfim, essa foi a Pinacoteca de Brera, então um grande museu. Mas o que eles tinham para fazer grande museu, tem seus objetos digitalizados, pode fazer isso. A mesma coisa na Galeria dos Uffizi, né? Mas a Galeria dos Uffizi foi menos ativa. Ela permitiu realizar um tour virtual através das obras-primas das coleções, suas histórias, navegando entre as imagens em altíssima definição, das várias exposições virtuais propostas também pelo staff, né? Então, aqui também estamos em um grande museu com recursos altos, né? O Museu Egípcio de Turim, né, que é um dos maiores museus egípcios do mundo, né, ofereceu visitas de remoto, né, os chamados passeios com o diretor, né, em que o próprio responsável do museu foi contando as obras, a história das obras que estão nesse museu. Um fato aconteceu, tem um lugar expositivo no Palácio do Presidente da República, que eram as antigas estalagens, né, de cavalo. Então, o que aconteceu? Quando entramos no lockdown, ia ter uma grandíssima exposição de Rafael, já partindo da ideia que era o ano anterior ao aniversário, né, da morte do artista, então fizeram essa grande exposição. E o que fizeram? Colocaram à disposição dos públicos o formato digital dessa exposição, né? E isso aconteceu nos grandes museus Prado, Louvre, o Hermitage,
o Museu Arqueológico de Atenas, os museus vaticanos, né, que são um museu estrangeiro. Então, o que a gente vê? Que durante o mês de março teve uma grande atenção para com as visitas virtuais aos museus. Nisso, com incentivo das mídias sociais, da mídia tradicional, dos sites dos próprios museus, pelo menos daqueles grandes, né? Então, mídia tradicional, jornal, TV, falando da possibilidade das visitas. Mas o que se observa, e nisso eu fui ver o Google Trends e outras respostas automáticas de estatística. Em poucos dias, este aumento nas visitas desapareceu, né? Apesar de ter outros picos de interesse ao longo do tempo, né? O Google Trends permite ver esses dados quando a gente digita os termos de pesquisa Tour Virtuais Museus, né? E o fato de usar a plataforma do Google obriga a considerar os seus limites, né? São dados grosseiros, excluem buscas em outras plataformas, mas, ao mesmo tempo, oferecem um pouco um recorte das atividades dos usuários, né? Apesar da falta de uma busca mais requintada, mais refinada, a gente, né, pode usar como parâmetro o Google Trends. Mas, enfim, são dados disponíveis para todos, né, que permitem algumas observações, né, a partir dos quais é possível desenvolver as atividades, como eu acessei, os museus também podem acessar, né? E se observa pelos vários gráficos que o interesse por esse tipo de visitas e para os tópicos que se relacionam aos museus em geral, subiu em maneira impressionante nos primeiros dias de março. E aí teve uma queda repentina, picos secundários, mas muito inferiores. Entre 8 de março e 4 de abril, que foi quando foi decretado o lockdown aqui na Itália. E 4 de abril estávamos perto da Páscoa e não íamos abrir, mas se esperava que sim. Mas, enfim, as dimensões do fenômeno podem ser observadas com muita clareza no Google Trends. Júlia, desculpa, 5 minutinhos, tá? Tá bom. E desses dados podemos observar que os museus se colocaram bem em relação ao lockdown a partir do que já existia, ou seja, visitar as reproduções digitais das obras. Mas aí eu fui ver os vários sites de alguns museus, né? E como só tenho 5 minutinhos, não vai dar para falar tudo. Mas teve algumas iniciativas, né? Museus das Crianças em Roma, de Milão, de Verona, o Children's Museum, em Gênova, a Cidade das Crianças, colaboraram para a criação da Guia Galáctica ao Coronavírus, de forma a oferecer às crianças uma narração que os ajudasse a entender, né? Então, alguns museus fizeram isso, mas são museus bastante específicos. Quando fui ver os museus de arte, bom, eu fui procurar, então, fui pelo site do Ministério da Cultura, que não oferece o endereço do site do museu, mas somente a página de Facebook. Já isso é problemático e foi recorrente isso para outros museus. Mas pode ser que escolheram isso porque tem museus sem sites, mas com página de Facebook, né? Mas, enfim, é problemático se uma instituição dessa natureza oferece como primeiro acesso a página da mídia social, que tem um caráter outro, que não é o caráter público. Então, fui na página de Facebook da Pinacoteca, a partir do primeiro dia do lockdown, quando aparece o anúncio das disposições do governo para fechamento de museus e galerias. Até dia 12 de março, os posts para os usuários públicos para eles ficarem em casa, mas que seguir na mídia social, os contos sobre as coleções do museu. E o 12 de março tem um convite para assistir a uma live
né, no canal do Ministério da Cultura, para recolher fundos. E aí tem convites para visitas virtuais na Pinacoteca, mas em geral dedicados a artistas e obras presentes, né? E só em 16 de abril que tem um convite para os usuários interagir com o mundo das obras de arte. Naquele trend internacional de reproduzir nos selfies ou nas fotos, tipo o tableau vivant, uma obra de arte, compartilhar, então entraram nessa onda. E é só, não teve muitas outras atividades. E o mesmo a gente vê para outros museus. O Museu Etrusco de Marzabotto, perto de Bolonha, de novo, o acesso é só nas redes sociais, não tem link direto ao site, né? Os postes muito menores daqueles da Pinacoteca repetem o mesmo esquema. Algumas visitas já prontas aos lugares arqueológicos e essa ideia de recolher fundos, decretos para a reabertura. Então, os únicos, pulando para encerrar, de todos que eu fui ver, né, tem um que merece a menção, e é exatamente a Galeria de Arte Moderna e Contemporânea de Bérgamo, essa cidade particularmente golpeada pela Covid. Então, foi interessante descobrir o que fez o GAMEC, né? Porque se ocupa de arte contemporânea, mas estava localizada nesse lugar. Então, na página Facebook do GAMEC, da GAMEC Galeria, né, encontramos, como em todas as outras que visitamos, o anúncio do fechamento das atividades ao público a partir de 8 de março. Aí tem 2 posts que não tem nenhuma outra página de outro museu, que são convite para doações para o hospital da cidade. Aí seguem um post com uma página de jornal dedicada ao drama da cidade. 15 de março tem post dedicado a entrevistas da rádio, do diretor da galeria, em que se fala de arte, web, campanha de doações do hospital. Enfim, ao longo de todo o arco temporal que eu analisei, o Covid, em relação a esse museu, é sempre presente, coisa que não acontece nos outros sites de museus, inclusive bem mais conhecidos. Se fala, inclusive, do falecimento do arquiteto Gregotti, coisa que no campo das instituições dedicadas à arte contemporânea é feita só no dia 25 de março por um Museu de Arte de Roma, aqui acontece no dia 15, enfim. Dia 20 de março nasce a rádio do museu, da galeria, né? Plataforma para o streaming da própria galeria, que começa em 3 dias as atividades, com entrevistas, intervenções de personagens da cultura, do espetáculo, do esporte, enfim. Tem mais coisas que a GAMEC fez, né? Então, foi talvez, né, para encerrar mesmo, e realmente se a gente pudesse comparar, não pode agora, essas atividades dos vários museus, o GAMEC desponta 10-0 em relação a museus, como eu disse, bem mais conhecidos, porque se ativou, porque procurou criar instâncias voltadas para os públicos, e não só esperar que a sombra passasse, e não só esperar a volta à normalidade, porque a normalidade, no entendimento do diretor da galeria, a normalidade é a vida que se leva. Então, nesse momento, naquele momento, o drama não podia ser escamoteado, devia ser parte dessa instância museal. E eles fizeram um grandíssimo trabalho em relação a isso. Bom, como acho que eu esgotei o meu tempo, eu vou só citar alguns museus internacionais que se mobilizaram, né, com atividades possíveis, né? Por exemplo, museus na Dinamarca, na Suíça, na Croácia, na Finlândia, começaram desde
os primeiros dias que foi declarada a pandemia, começaram a documentar as situações cotidianas nas várias cidades. Lançaram apelos à população para que fizesse o mesmo. Essa preocupação é como aquela dos curadores do Victoria and Albert Museum em Londres, de uma Rapid Response Collecting, coletar uma resposta rápida, materiais, documentações que permitam estudar esse momento e no futuro, mas também preparar exposições, espaços dedicados ao trauma e à sua elaboração. No caso do Victoria and Albert Museum, por exemplo, durante a pandemia, de forma remota, foi construída a exposição Pandemic Objects, né? Essa exposição virtual sobre os novos significados que os objetos de uso cotidiano tiveram durante os lockdowns, durante as quarentenas e assim por diante. O Museu da Cidade de Viena, por outro lado, recolheu mais de 1.800 fotos para documentar a pandemia para as gerações futuras. Na Itália, isso não aconteceu. Eu gostaria muito de saber no Brasil, então fica aqui o meu convite para que alguém faça esse tipo de descobertas e eventualmente me comunique. Espero não ter falado em excesso. Obrigada, espero ter sido clara. Muito clara, Júlia, muitíssimo obrigada também. Então, a gente abre agora, pessoal do Face ou aqui do Zoom, se tiver questões para as duas. Nós só temos aí uns 10 minutinhos ainda para encerrar a live. Não sei se apareceu alguma coisa no Facebook. Dário, por enquanto aqui a gente... Sem nada no Facebook, enquanto pergunta. Certo. Eu acho que, não sei se Lúcia e Júlia, entre vocês, querem falar alguma coisa. Também está aberto. De alguma... Eu me referi tanto às imagens que a Lúcia passou, porque fazia todo sentido. A gente já falou muito, né, Nayara? Agora, se alguém tiver... Não, sim. É porque, na verdade, foi isso, essa complementariedade, né, que houve. Eu achei interessante a perspectiva que a Júlia adotou de procurar o que aconteceu durante a pandemia, né? E realmente é difícil, aliás, é interessante chamar a atenção para o fato que são duas ações diferentes dos museus, né? Uma é o site institucional, a outra são as redes sociais. Há pouco tempo, há 2 anos, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio fez uma campanha pelo Instagram, que foi até muito engraçada, porque eles pegavam grandes obras muito conhecidas e punham umas hashtags. Então, pegavam, sei lá, o retrato de Dom Pedro II, criança, e em cima punha hashtag blogueirinho, com a letra assim, para causar uma reação entre os jovens, né? Para fazer uma comunicação mais apropriada para o Instagram. Foi uma campanha que funcionou muito, que teve muita repercussão na mídia. Mas, depois disso, o museu volta à sua atuação mais pesadona, né? De reproduzir obra, reproduzir informação sobre obra. Então, acho que os museus realmente não têm essa pegada. Bom, é preciso também dizer que, como disse a Júlia, precisa de dinheiro para isso, né? O Museu Nacional do Rio é um museu da esfera federal, e, portanto, completamente abandonado, como todas as instituições culturais nesse governo. Dessa maneira, é mais difícil mesmo. Mas, em todo caso, a coisa em si, de ter que haver uma ação particular para atuar nas redes sociais, é interessante pensar, porque os museus falam tanto nessa necessidade de se aproximar do público, e é preciso investir nisso, né? Nesse tipo de comunicação também. Ótimo, muito legal. Eu acho que a gente, né, só para tentar fazer esse encerramento, eu acho que uma questão que a Lúcia e acabou que a Júlia complementou também foi a questão da metodologia, né, de análise desse objeto, seja ele agora nesse universo digital, então esse enfrentamento que é para cá, né, para nós que somos especialistas, nós estamos falando com os alunos que estão se tornando especialistas em produção de conteúdo multiplataformas.
né? E do ponto de vista desse conteúdo no universo cultural. Então, a gente tem uma metodologia, a dificuldade da metodologia, tanto da análise, principalmente da produção, consequência uma da outra, né? Então, acho que é importante esse destaque dessas adequações. É um novo objeto, mas a partir do que a visita do museu tradicional offline imprime, a partir dessas mudanças com o digital, essa relação, acho que é importante, ficou bem mostrado pela Lúcia, né? No começo a gente ficou pensando, então, será que aquela pergunta se há perda ou se não há perda, são perguntas desnecessárias, né, nesse universo, que é um outro universo, uma outra forma de ver, né, de experienciar. Então, acho que isso que é importante de quebrar esse tabu. E a pesquisa da Júlia, que depois, então, a gente vai até disponibilizar o artigo, né, que contempla aí essa pesquisa bastante volumosa, como a Lúcia disse, importante desse momento da pandemia, exato, e ela mostrou outras dimensões de análise, né? Por exemplo, como modelos de negócios dessa era plataformizada, que é uma dimensão que a gente já trouxe para discussões aqui, que realmente, né, que a Lúcia falou, no Brasil, isso, agora nesse governo, essa questão de modelos de negócios, então, para a cultura, a gente nem tem muito o que falar, né, de tão danoso que está aí, e achei legal, ligado à questão das redes, a função social que ele assume, não é? Que me pareceu interessante aí, né? A questão de ajuda ao hospital, de fazer esse papel da questão da mídia, né? E eu achei que ela é uma redefinição do papel do museu, né? Do arquivo, do ontem. Então, essa função social que eu não sou especialista, eu acho que eu desconhecia desse papel do museu. Não sei se é isso, se realmente isso depois a Júlia queria que ela falasse, né? Para essa questão, se é realmente uma inovação dessa vida do museu, né? Dessa acessibilidade que a função social traz também. Eu achei muito legal esse aspecto. Foi um aspecto, na verdade, não particularmente presente. Sinalizei essa galeria de Bérgamo por ter realmente aparecido de maneira muito forte, mas, como eu disse, a cidade era flagelada. Foi uma daquelas que deram notícia no mundo, né? Então, a galeria é um lugar muito ativo, que, sim, muito aberta para os públicos, já na fase pré-pandêmica, mas com certeza para um público que quer envolver na arte contemporânea. O que aconteceu quando montaram essa Rádio Gamec, né, Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, né, eles convidaram essas personalidades para falar de arte, mas para falar de pandemia ao mesmo tempo, né? Então, isso foi um movimento interessante, de fato. Não chamaram só artistas, chamaram esportistas, mas, obviamente, com entrevistas que seguiam o fio não do esporte, ponto, inclusive, porque o esporte estava fechado, então não tinha muito o que comentar dos eventos. Mas levando, é claro, não qualquer esportista, mas esportistas que também associassem, de qualquer modo, essa ideia de uma cultura esportiva, de uma cultura e dessa situação da pandemia. Desempenharam um papel social mesmo, tá? Foi um momento que mereceu, não tem em outros lugares, nem em museus maiores, de jeito maneira. Não consegui encontrá-lo. Legal. Porque foi bem assim, né? Oi, desculpa, Lúcia, pode falar. Não, eu ia falar que já achei aqui a Gamec no Instagram. Até tem uma publicação sobre o Ernesto Neto, artista brasileiro. Olha. Bom, mas segue. Não, eu ia falar que é isso, né? Você mostrou, os seus exemplos mostraram o museu já no digital, né? Como é. E a Júlia foi mostrando os problemas da transição, né? Esse momento da pandemia, e você trouxe, então, eu acho que por isso que eu acho que completou, as duas se completaram, né, de uma forma muito legal. Acho que nós já estamos aí no finalzinho, eu só tenho a agradecer novamente, porque esse trabalho digital, home office,
exige da gente muitas horas, eu sei que todo mundo está sobrecarregado aí com atividades, nós professores principalmente, né? E, então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, foi muito enriquecedor para a nossa temática da plataformização do entretenimento, já que a arte, né, como a Lúcia ainda colocou tão, né, brilhantemente, já que a arte tem esse papel tanto de renovação e de mudança, sobretudo agora. Né? Então, eu acho que quando eu pensei nessa live do museu, eu pensei nessa importância, né, que sempre teve, que agora, sobretudo, é o nosso alento, é a nossa escapatória, né? É um momento de... enfim, um momento de luz, né? Que acho que nos trabalhos da Júlia também foi mostrado. Muito obrigada, adorei. Agradeço. Obrigada a você, foi um prazer. Até a próxima. Até, obrigada. João, não sei se quer se despedir, João está aí? Está sem som, João. Hoje não estou... Hoje a rede não está boa para muitas pessoas aí que participam. Nayá, eu queria muito agradecer, foi muito esclarecedor para todos nós, eu acho. Muitas questões que a gente nunca tinha se feito, né? Essa plataformização é um tema que nos diz respeito, a gente vem, como a Nayá falou no início, né, trabalhando já há bastante tempo, e hoje nos interessa muito essas questões, né? Como é que o consumo da cultura no mundo online, né? Então, que perfil, que identidade tem esse sujeito que consome a cultura no mundo online? E eu acho que a fala de vocês veio bem de encontro a essas questões que nos preocupam, né? Porque esse processo me parece irreversível, ou pelo menos vai se tornar híbrido com o passar do tempo, e muitas pesquisas precisam ser feitas, né, nessa área. Esse é um dos nossos temas assim, de pesquisa. Então, acho que hoje já deu um bom início, né, porque é a primeira vez que a gente foca um objeto específico fora do campo do audiovisual propriamente dito, né, mais tradicional. Ih, minha cachorrinha. Então, tá, muito obrigado, Júlia, seu tempo, agenda, Lúcia. Toda hora tem alguém da casa, né? Ei, Tchuca, vou te mandar para a Itália, lá com a Júlia. A Júlia já arrumou um companheiro, né, Júlia? Já arrumei. Então, tá bom, meninas. Foi ótimo. Tchau, gente. Um abraço. Foi um Beijo, prazer. Júlia. Obrigada, viu, Nayá? Obrigada a você, foi incrível, meninas. Obrigada. Até breve. Tchau. Até breve. Pelo menos telematicamente. Com certeza, foi bom retomar. Foi um prazer. Tchau. Até mais, Lúcia. Obrigada. Oi? Essa questão que a Bruna fez foi passada pelas professoras. Gostaria de ouvir as professoras com a opinião delas sobre o futuro. A Júlia está ainda aí, então se podia... não sei. Júlia, é uma pergunta... Sim, estou aqui. Estou aqui. Nossa, não vi. Aqui no chat, uma aluna nossa fez a pergunta. Boa noite, Bruna. Gostaria de ouvir das professoras qual a opinião delas sobre o futuro do museu online pós-pandemia. Obrigado pelas falas. Desculpa, Júlia, passou, eu não vi. Tá bom. A Lúcia foi embora? Foi. Ixi. Bom, olha, eu não vou me atentar a responder, porque é muito complexo. É claro que, como disse agora o professor, tudo isso chegou para ficar, ou pelo menos para hibridizar o existente. É claro que alguns hábitos que a gente adquiriu vão ser mantidos, ainda que passem por modificações. Não adianta falar que voltaremos a ser normais, à vida normal. Depois de um trauma como esse, a gente não volta ao que era antes, né? Volta a uma outra forma de vida, simplesmente. Então, essa coisa dos museus... Bom, eu acho que tem várias questões, né? Quer dizer, museu virtual, como museu online, os exemplos que foram dados sobre o Louvre são excelentes, assim como poderia ser dado sobre o Uffizi, provavelmente o Prado também. Agora, eu considero uma questão que deve ser mantida sob observação, o fato que
o museu online é em competição com muitas outras coisas online, né? Muda a nossa relação, porque o online, querendo ou não, se traduz em uma homogeneização do que a gente vê. O valor entre uma reprodução em altíssima qualidade de uma obra que está em um museu ou uma imagem, altíssima qualidade de um momento extraordinário do filme Marvel, corre o risco de se sobrepor uma a outra, né? Porque a gente não tem, né? A dimensão é a mesma, é a tela do nosso computador. Então, eu acho que o que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho que pode detectar algumas questões que devem ser mantidas sob monitoramento, né? Quer dizer, para ver o que acontece, de fato, né? com essa situação, em que objetivamente tudo está competindo no espaço da internet. Então, o museu perde aquele elemento que era a unicidade e entra em competição de outra maneira. Mas são opiniões, realmente, opiniões doxa, nem opinião. Mas é uma realidade, né? Com certeza. Perde aquele endeusamento, né? Aquele lugar do Olimpo, né? da parada, verdade. Muito legal. Eu não tinha visto, Bruna, você desculpa, querida. Quer perguntar? Está satisfeita? Alguma coisa? Bruna? Ela ainda está aqui. Acho que respondeu. Obrigada, Júlia, foi ótima. Tá bom, então. Ah lá, ela respondeu, muito obrigada. Ok. Então, Obrigado. Oi? Não, só falei obrigado e boa noite. Bom descanso aí, Júlia, que já está tarde. Obrigada, boa noite. Boa noite, querida. Até mais. Para a Boa gravação. noite.